Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou e vive eternamente. Eu sou Enoque Vova e sou da palavra profética. Estou aqui para anunciar uma palavra no seu espírito. Desde já, aqueles que nos assistem pela primeira vez, sigam nossas redes sociais, aqueles que estão no YouTube, clicam na descrição que terão todos os nossos links das redes sociais. Também aquela pessoa que nos assiste, mas nunca nos seguiu, por favor, clica em seguir no nosso Facebook, Instagram, também no nosso YouTube. Tema que é muito capital, que muitas das vezes a igreja tem isolado este tema, muitas das vezes somos aconselhados a orar mais, a buscar mais a Deus, a fazer jejum, mas poucas vezes hoje nos nossos dias nos ensinam mais sobre este tema, que é a fé. A fé é alguma coisa que estamos a menosprezar hoje, mas é uma coisa muito fundamental, muito importante nos nossos dias. A Bíblia nos faz entender que a fé é mais importante do que muitas coisas que nós temos feito nele. Por isso é que eu trago um tema que é a importância da fé. Vamos saber o que a fé faz, qual é a sua importância, qual é a utilidade da fé. Há pouquinho eu aprendi com meu pai espiritual, o profeta Joel Francis Tato. Ele explicou sobre os pais. Ele explicou, nos fez entender que em cada categoria, em várias partes da nossa vida, nós temos pais. Como, por exemplo, o Adão. Adão é nosso pai. Por quê? Por ele ser o nosso progenitor, quer dizer, a pessoa que nos gerou na carne. Adão foi o primeiro homem que gerou todos. Ele se torna pai por ser o primeiro homem a gerar a todos. Segundo pai que nós vimos na Bíblia é o nosso pai Abraão. O pai Abraão, ele foi pai por causa da fé. É o primeiro homem a acreditar. Os patriarcas, quer dizer, Abraão, Isaac e Jacó, também são considerados nossos pais. E também os pais biológicos também são nossos pais. Também os nossos pais na fé. Quem são esses nossos pais da fé? Os pais da fé são aquelas pessoas que nos pregaram o Evangelho, que nos apresentaram ao Senhor, que nos pregaram um dia o Evangelho e nos fizeram aceitar Jesus. Essas pessoas são nossos pais na fé. Também temos, nos fez entender que temos também os pais espirituais. Os pais espirituais são pessoas que espiritualmente nós temos uma ligação. Quer dizer, você se sente mais ligado com uma pessoa, mesmo estando longe, você se sente mais ligado com ele. O teu espírito se compactua com essa pessoa. E essa pessoa, quando você se encontra com ele, essa pessoa serve como uma ajuda para teu ministério, para a tua vida cristã. Essa pessoa diretamente se torna o teu pai espiritual. Então, hoje vamos ver sobre a fé. Quer dizer, a paternidade de Abraão, a fé, que é muito importante. Hoje, prepare-se, convide mais amigos, menciona teus amigos, convide mais pessoas, compartilhe este vídeo para mais pessoas, para podermos aprender junto com vocês sobre este tema muito importante que é a fé. Desde já, o que é a fé? Posso definir a fé como um oxigênio espiritual. Como, por exemplo, nenhum homem consegue viver sem oxigênio. É a mesma coisa que a Bíblia nos fala. A Bíblia diz no livro do profeta Abacu, capítulo 4, versículo 2, que diz: o justo vive da fé. Eu amei muito a versão da palavra viva, que diz: os homens perversos confiam em si mesmos. Desejos não são bons e acabam fracassando. Justo, porém, confia em mim e viverá. Oh, que maravilha este versículo. Esse versículo nos faz entender que o que faz alguém justo é a fé. Sem a fé, ninguém é justo diante de Deus. Quer dizer, o justo depende 100% da fé. Ok? Quer dizer, conforme você, meu amado que me assiste, a tua carne depende 100% do oxigênio. Se te meter num lugar onde não há oxigênio, você morre. É uma coisa com um justo. Quando o justo dá as costas para a fé, esse justo morre. Isso nos faz entender que a fé é mais importante do que qualquer coisa. A fé é que faz o justo, ok? A fé é o motor que faz funcionar o justo. Sem a fé, o motor do justo não funciona. Sem a fé, o justo não caminha. Sem a fé, o justo não pode fazer nada. Quer dizer, a fé é a base da vida de um justo. Esse versículo nos explica que a pessoa que confia nele não é um justo. Todos aqueles que confiam em si mesmo, aquelas pessoas que tentam cumprir a lei, aquelas pessoas que se vangloriam. Você se lembra daquela parábola que Jesus Cristo contou, daqueles dois homens que estavam no templo, que estavam a orar? Um é fariseu, pessoa que conhecia os mandamentos. Um é publicano, pessoa que tinha má reputação. Publicano é pessoa que era considerada como um traidor. Isto é por causa do Império Romano que dominava Israel, e eles escolhiam alguns homens e eles colocavam como publicador, como por exemplo o discípulo do Senhor Jesus Cristo, Mateus. Jesus Cristo ele encontrou nesse trabalho de publicador. Ele cobrava os impostos. Naquele tempo essas pessoas eram consideradas como traidores da pátria. E Jesus dá exemplo desses dois homens que estavam a orar no templo.
E um se exaltava, dizia: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os outros. Olha, eu faço isso, eu dou dízimo de tudo que eu tenho, eu faço aquilo, eu jejuo 2 vezes por semana, e eu não sou como aquele outro publicano que está a orar aí no canto. E o publicano, ele baixou e dizia consigo mesmo: Senhor, tenha misericórdia de mim. E se terminamos bem essa parábola, vimos que Jesus Cristo se alegrou mais com a oração do publicano do que a oração do fariseu. Pouco importa quem você pode ser profeta, você pode ser apóstolo, você pode ser pastor, mas quando você confia em si mesmo, você não é agradável diante de Deus, você não vive diante de Deus, porque a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. É a fé que faz funcionar o justo. Quer dizer, quando você confia em si mesmo, você já se declarar morto. Então, a partir de hoje, muda a tua visão, começa a confiar no Senhor Jesus Cristo mais do que você confia em si mesmo. É isso que Jesus Cristo quer, é isso que Deus quer conosco. Deus quer que nós confiamos mais nele, não confiar em nós mesmos ou em qualquer coisa, não confiar nos pastores, mas confiar em Jesus Cristo. Por isso que nós vamos entrar já no nosso tema, que é: qual é a importância da fé? Primeiro ponto, a fé nos dá uma nova natureza gratuitamente. Já vai aparecer aí na tua carta de Paulo aos Gálatas, ok? Capítulo 3, versículo 1, vamos ler aqui. Diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Outras versões vê: quem vos enfeitiçou? Para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? 2. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ok, meus irmãos, olha só o que Paulo está a dizer aqui. Os Gálatas, Paulo passou lá, pregou a eles o evangelho, mas segundo a história, veio alguns homens que queriam nos incentivar a obrar segundo as obras, segundo a lei. E Paulo, ouvindo isso, Paulo se indignou, disse: quem vos enfeitiçou? Será que vocês receberam o Espírito pelas obras da carne ou pela pregação da fé? A fé é que te dá nova natureza. É pela fé que nós somos salvos. Sem a fé não há salvação. É pela fé nós nos tornamos filho de Deus. Quer dizer, um dia nós ouvimos o evangelho e abrimos nosso coração. Esse fato de abrir o coração é a fé. A fé que faz com que você abra o teu coração e aceite o evangelho dentro de você. E quando você aceita o evangelho dentro de você, como Jesus Cristo disse, como a palavra de Deus disse no livro do Apocalipse 3:20, que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir o seu coração, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, quando você abre o teu coração, Jesus entra dentro de você por intermédio do seu Espírito. Quer dizer, você recebe uma nova natureza só por causa da fé, só por você ter crido. Quer dizer, isso é o primeiro ponto, é a primeira coisa que a fé faz em nós. A fé nos abre para que nós recebamos uma nova natureza de Deus. Segundo ponto, o que a fé faz em nós? A fé nos faz triunfar. Olha só nosso pai Abraão. Nosso pai Abraão era homem de fé, ele é nosso pai da fé. É o primeiro homem que acreditou e ele triunfou com Deus. Ele nunca passou mal. Por exemplo, Davi disse nos Salmos que eu era jovem e hoje eu sou velho. Nunca vi um justo a mendigar o pão. Quer dizer, o Abraão, o que lhe fez triunfar, o que lhe fez viver uma vida de sucesso, o que lhe fez ter êxito em tudo que ele fazia é por causa da fé. A fé lhe fez triunfar. E nós, se abrimos na carta de Paulo, eu creio que é a carta de Paulo aos Hebreus, né? Se abrimos o capítulo 11, veremos as pessoas que venceram, pessoas que triunfaram só por causa da fé. Terceiro ponto, a fé torna nossas vidas agradáveis a Deus. Quer dizer, o nosso ser, o nosso comportamento, até a nossa oferta se torna agradável a Deus. Como por exemplo, muitos pastores têm nos ensinado que Caim juntou as coisas que ele não precisava mais, é que foi dar na oferta, por isso é que Deus lhe rejeitou. Não, a Bíblia diz que Caim também deu o seu melhor. É aquilo que ele plantou também deu a Deus. Mas houve uma diferença. Por que Deus aceitou a oferta de Abel, rejeitou a oferta de Caim? É por causa da fé. A Bíblia diz que Abel, nessa carta aos Hebreus, capítulo 11, nós vamos ver que Abel, ele achou graça, Deus escolheu a sua oferta por causa da fé. Hebreus 11, versículo 5, que 6, que diz: sem a fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, se você retirar a fé, tudo que vais fazer não vai agradar a Deus. Podes dar todos os teus bens. Você se lembra que Paulo disse: ainda que eu doasse todos os meus bens aos pobres, se eu não tivesse amor, nada disso importaria. Ainda que eu entregasse meu corpo
para ser queimado para o bem dos outros, se eu não tiver amor, nada disso importa. É a mesma coisa, ainda que você faça tudo sem a fé, nada disso vai agradar a Deus, nada disso vai valer diante de Deus. Fé é a coisa que te fará agradável diante de Deus. Você se lembra também de outra história aqui, daquela mulher viúva que foi dar 3 moedas no templo, enquanto Jesus estava lá de pé a olhar as pessoas vindo dar ofertas. A Bíblia diz que os ricos davam mais, mas aquela mulher só 3 moedas. O que importa não é o tamanho, não é a grandeza da tua oferta, mas o estado do teu coração. O que te anima? O que importa para Deus não é quanto dinheiro você deixa na oferta. O que importa para Deus não é quantas pessoas você ajudaste. O que importa para Deus, o que está te animando para você fazer essas coisas. A Bíblia diz: sem a fé você não pode agradar a Deus. Se você fazer uma boa coisa, se não provém da fé, não agradaste a Deus. Tua oferta é vã, tua oferta não é válida diante de Deus. A tua ação não é válida diante de Deus se você não incluir lá a fé, se a fé não for o motivo na qual você fizeste aquela ação. Outro ponto, a fé dá a liberdade, faz com que Deus tenha acesso nas nossas vidas para agir. Lembram-se uma curta história que eu vou contar para vocês aqui. Êxodo capítulo 14, o povo de Israel acabava de sair, o faraó acabou de lhes autorizar para sair da terra do Egito. Enquanto eles caminhavam, encontraram um obstáculo que é o Mar Vermelho, e olharam atrás, via um grande exército de faraó. Exército do Egito na altura era como o exército dos Estados Unidos, porque o Egito no tempo de Moisés era considerado como uma potência mundial. Olha só o que aconteceu, eles estavam murmurando, tiveram medo, ok? E clamaram ao Senhor. O Senhor não agiu na mesma hora. O Senhor falou para Moisés para mandar o povo se calar. Quer dizer, o medo, a murmuração, todas essas coisas, esses simbolismos são sinais de que a pessoa não tem fé. Quer dizer, antes de Deus agir, antes de Deus se meter no teu assunto, antes de Deus te curar, antes de Deus fazer qualquer coisa que você está pedindo nesse momento, é necessário que você pare de murmurar, é necessário que você pare de ter medo, é necessário que você pare de olhar na tempestade, mas olhar somente nele, olhar na sua capacidade. E quando você olha na sua capacidade, Deus automaticamente terá direito, terá acesso, terá poder de se meter no teu assunto. Ponto para terminarmos: a fé te faz atrair as virtudes de Deus. Lembram-se daquela mulher, da mulher que tinha fluxo de sangue, que estava a sangrar durante 12 anos, ok? Não 12 meses, não 12 dias, mas 12 anos. Fez de tudo, a Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha, que ela possuía, gastou tudo, fez de tudo, mas não havia solução. Mas quando ouviu falar de Jesus, olha o que a fé fez. Ela acreditou primeiro no poder de Jesus Cristo, e esse poder lhe fez confessar que se eu somente ir tocar na orla da sua veste, certamente eu receberei a cura. Ok? E Jesus Cristo não orou para ele. Eu amei muito uma palavra que a minha madrinha disse na pregação, que Jesus Cristo não colocou as mãos sobre ela, não orou sobre ela, não confessou alguma coisa sobre ela. Essa mulher, por causa da fé, foi tocar sem autorização de Jesus Cristo. Olha só que maravilha. Sem autorização de Deus, você pode atrair as virtudes só por causa da tua fé. A fé pode te fazer chegar até onde Deus não disse que você vai chegar. Porque essa mulher, Jesus Cristo não declarou cura, não ministrou cura para ele. Tocando na veste de Jesus Cristo, ela recebeu a cura. Recebeu que Jesus Cristo sentiu que uma virtude saiu nela. E olha só, Jesus Cristo estava diante de uma multidão, ele estava para ir ressuscitar a filha do Jairo, ok? E no caminho havia muita gente que estava lhe tocar. E quando essa mulher tocou, Jesus perguntou aos discípulos: quem me tocou? Os discípulos acharam isso como uma piada. Mestre, há várias pessoas que estão te tocar. Quer dizer, nem todo mundo que ora, nem todo mundo que tenta atingir Deus vão receber alguma coisa na parte de Deus. Somente aquelas pessoas que vão ter fé, que vão vir com determinação, que vão vir com decisão, com fé, essas pessoas vão alcançar, vão atrair, vão contrair o poder, a virtude que está em Jesus Cristo. Amém? Então a fé é mais importante do que qualquer coisa que você imagina. A fé vale mais do que oração. O jejum de 7 dias, jejum de 10 dias, não é nada diante de uma fé tão grande. Amém? Mas vale você acreditar mais e orar pouco do que orar muito e não acreditar nada. A oração não é válida, a oração não é nada sem a fé. Então a partir de hoje muda o teu pensar, muda a tua forma de pensar. A fé é mais importante do que qualquer coisa que você imagina. Deus não atende oração, Deus atende a fé. Que Deus abençoe. Siga nossas redes sociais. Até aqui é a palavra de Deus. Tchau.